Stephanie, eu sou do sexto período e eu vou falar sobre o trato gastrointestinal. Como foi mencionado anteriormente, o nosso intestino ele tem uma variedade de funções. São funções simples e complexas, só que são de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Ele é desafiado constantemente por uma variedade de antígenos encontrados na rota entérica. E ele também é exposto a rápidas e constantes mudanças em sua composição pela carga antigênica provenientes de alimentos e micro-organismos que alcançam o lumen intestinal. Os atletas de elite, esses atletas que treinam intensamente, que têm treinos muito intensos, de longas horas, eles são mais suscetíveis à ocorrência de lesões de células epiteliais intestinais se eles forem comparados a indivíduos que treinam, que têm treinos de intensidade moderada a leve. E quais são os fatores que contribuem para isso? Um elevado volume e intensidade do treino, um tempo de recuperação reduzido, que às vezes esse atleta ele não dá tempo para o seu organismo se recuperar, às vezes treina a semana inteira e não descansa, e uso excessivo de suplementos, porque às vezes a pessoa ela toma tanto suplemento que acha que aquilo está fazendo bem, na verdade está fazendo mal para o organismo dela. Esses fatores, eles geram um quadro de desbiose intestinal, que essa desbiose é quando as bactérias patogênicas, né, que são as bactérias que fazem mal para o nosso organismo, elas estão em quantidade superior à daquelas bactérias que fazem bem, né, da nossa microbiota mesmo. E isso contribui para alterações na permeabilidade da mucosa intestinal e, consequentemente, um prejuízo para a função imunológica. Aí, nesse contexto, a contribuição dos prebióticos e probióticos, ela surge como uma forma de diminuir o risco desses distúrbios. Agora eu vou falar especificamente, que são os prebióticos e depois os probióticos. Os prebióticos, eles são ingredientes alimentares não digeríveis que estimulam o crescimento e atividade de bactérias intestinais benéficas à saúde do organismo hospedeiro. Então, eles são carboidratos que não são digeríveis por enzimas humanas. Aí, para classificar o ingrediente como prebiótico, primeiramente, ele não deve ser hidrolisado em nenhum segmento gastrointestinal, que nem eu falei, não deve ser digerido por enzimas humanas. Ser um substrato seletivo para bactérias benéficas, ou seja, ele tem que estimular o crescimento e a atividade dessas bactérias que fazem bem para o nosso organismo, estimular a produção ativa dessas bactérias e induzir fatores vantajosos para o indivíduo. Os únicos prebióticos que já foram estudados são a inulina e os fruto-oligosacarídeos. A inulina, ela é um polissacarídeo que funciona como fibra. Então, ela é como se fosse uma fibra mesmo. Ela ajuda na absorção de gordura boa, de glicose, e ela também reduz a absorção do colesterol LDL. Já os fruto-oligosacarídeos, ele é como um açúcar que não é absorvido pelo nosso organismo e ele induz o crescimento de bactérias da nossa microbiota mesmo. Não, mas também não são todas as bactérias, são bactérias seletivas. Que ao alcançarem o cólon, a inulina e os fruto-oligosacarídeos, eles são fontes potenciais para a fermentação pela microbiota intestinal, produzindo substratos metabólicos e energéticos que são benéficos para o nosso organismo. O maior produto do metabolismo dos prebióticos são os ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, o ácido acético, que vão reduzir o pH intestinal e estimular a motilidade, além de ter importante função na integridade da barreira epitelial. É como se eles estimulassem essa integridade da barreira, como se fosse um suporte. Pode passar. Aí aqui é uma tabelinha com uns 15 alimentos ricos em prebióticos, por exemplo, a raiz de chicória, alho, cebola, alho poró. Nesses que eu li, principalmente a inulina que tá presente. Pode passar. Agora, os probióticos. Eles são suplementos de micro-organismos vivos que afetam beneficamente a saúde do hospedeiro para melhorar o equilíbrio microbiano. Por exemplo, os lactobacilos vivos que tem no Yakult, que acho que todo mundo conhece. Eles contribuem para a melhora da digestão e absorção dos nutrientes, eles mantêm o equilíbrio da microbiota intestinal, como eu falei,
normalizam o trânsito intestinal, estimulação imunológica local e sistêmica e melhora de sintomas relacionados à intolerância à lactose. Aí aqui é só um esqueminha mesmo, exemplificando como que acontece. A bactéria probiótica, ela faz a colonização intestinal. Como essa bactéria está fazendo essa colonização, ela vai impedir que uma bactéria patogênica faça essa adesão lá no intestino. Produtos do metabolismo, por exemplo, ácido lático, elas produzem proteínas antibióticas e, consequentemente, vai inibir o crescimento dessa bactéria patogênica, utilização de nutrientes e estimulação da resposta imune do hospedeiro. Porque como ela vai estar estimulando essa resposta imune, a defesa do nosso organismo vai estar melhor, vamos assim dizer, e, consequentemente, para defender o organismo dessa bactéria patogênica. Agora eu vou falar sobre exercícios, imunocompetência e nutrição. A manutenção da resposta imune efetiva, ela está relacionada com a ausência de deficiência nutricional. Então, se a pessoa está no estado de desnutrição, vai diminuir sua resposta imune e, consequentemente, esse indivíduo ele vai estar mais suscetível a infecções oportunistas. Agora eu vou falar sobre os carboidratos. Diversas intervenções nutricionais têm sido testadas visando modular os efeitos induzidos pelo exercício físico intenso e prolongado sobre a resposta inflamatória e imune, sendo que os resultados mais efetivos são observados com a suplementação de carboidratos. As respostas hormonal e inflamatória, que a Sabrina já falou anteriormente, em atletas suplementados com carboidratos, são relacionadas à redução do nível de estresse fisiológico, o que é refletido pela atenuação do aumento da concentração plasmática de cortisol durante o exercício. Ai, tá ruim de ler, mas pode passar. Não, pode passar. Pode passar. Pode, tá ruim de ler. Agora eu vou falar sobre as proteínas. A necessidade proteica de atletas de endurance, ou seja, aqueles atletas que fazem treinos intensos e prolongados, é o dobro se ela for comparada da população sedentária. Então, esse atleta ele tem que comer muito, muito mais do que uma população que, por exemplo, que não faz exercício físico nenhum, ou que às vezes até faz algum exercício físico leve. Só que esse atleta que faz exercício prolongado, ele precisa comer muito mais. E uma ingestão prejudicada de proteínas, ela contribui para um desequilíbrio nitrogenado em atletas de endurance que treinam intensamente. Isso pode levar a uma imunocompetência e, consequentemente, se tem uma imunocompetência, esse indivíduo ele vai estar mais suscetível a infecções oportunistas. Glutamina. A glutamina ela é utilizada em altas concentrações por células de divisão rápida para fornecer energia. Tem muita gente que toma ela antes de ir para a academia para poder ter bastante energia. No músculo, o conteúdo intracelular da glutamina corresponde a 60% do total de aminoácidos livres, então é uma quantidade muito alta. É a principal fonte de liberação do nitrogênio a partir do músculo. E ela representa um substrato essencial para diversas subclasses de células do sistema imune. E desse modo, foi sugerido que a diminuição da concentração plasmática de glutamina, ela contribui para o aumento da suscetibilidade a infecções do trato respiratório superior em atletas após exercícios exaustivos. E alguns autores, eles demonstraram também que a proliferação de linfócitos ela é aumentada na presença de glutamina. Os linfócitos, eles são responsáveis por fazer a defesa do nosso organismo, da imunidade, acho que é imunidade adquirida. É isso aqui, imunidade adquirida. Então, tipo assim, se tem glutamina, se tem uma quantidade grande de glutamina, o sistema imune desse indivíduo, ele vai estar com a sua função bem efetiva para poder defender contra infecções. E aqui são os exemplos de glutamina que são aqui encontrados no mercado. Aminoácidos de cadeia ramificada. Eles são responsáveis por fazer a sintetização da glutamina. São os aminoácidos, glicogênio e glicose. E aqui embaixo tem mais exemplos, que é a leucina, a isoleucina e a valina. A suplementação com esses aminoácidos sobre a resposta imune, ela manteve a concentração de glutamina em atletas. Isso aumentou a resposta proliferativa dos linfócitos, que nem eu falei antes.
a concentração de linfócitos ela fica muito maior quando o indivíduo quando ele tem muita glutamina, o que esteve relacionado à menor incidência de sintomas de infecções no grupo, que foi suplementado com aminoácidos de cadeia ramificada. Agora, os lipídios. Dois grupos de ácidos graxos poliinsaturados são essenciais para o organismo, que é o ômega 6 e o ômega 3, que o ômega 3 também é famosíssimo, né? E ele tem importante papel de atividade imunomodulatória. Só que tem que estar em equilíbrio. Tanto a ingesta de ômega 6 quanto de ômega 3 tem que estar em equilíbrio. Se tiver uma ingesta excessiva de ômega 6, isso vai influenciar de maneira prejudicial a inflamação e a resposta imune, tanto durante quanto após o exercício físico. Resultados de estudos sugerem que uma dieta rica em lipídios ela é prejudicial para a função imune se for comparada a uma dieta rica em carboidratos. Como assim? Uma dieta que a pessoa ela ingere lipídios e carboidratos, só que ela ingere lipídios em excesso, ela ingere mais lipídios do que carboidratos. Não está equilibrado. Então, isso é prejudicial para a função imune. Vitaminas e minerais, eles são essenciais para a função imune normal. Deficiência de vitamina A, vitamina E, B6 e B12, ácido fólico e vitamina C, eles prejudicam a imunocompetência e diminuem a resistência do organismo a infecções oportunistas. A deficiência de ferro, ela está relacionada ao aumento da morbidade a partir de doenças infecciosas. Além disso, os minerais, eles exercem importantes efeitos imunomodulatórios sobre a função imune. E agora, as nossas considerações finais. Nota-se que o exercício agudo, ele causa uma depressão temporária de vários aspectos da função imune. E essa redução da resposta imune, ela está mais pronunciada quando a atividade física ela é contínua, prolongada, ou seja, mais de 1 hora, de intensidade moderada a alta e praticada sem ingestão prévia de alimentos. Tem que comer antes de treinar. Períodos de treinamento intenso que perduram por 1 semana ou até mais, eles podem resultar em maiores disfunções de imunocompetência em atletas, como eu falei. Aquele atleta que ele treina todo dia, que ele não dá tempo para o organismo dele se recuperar. E isso compromete a resistência a doenças comuns de pequena magnitude. Porque que nem, por exemplo, às vezes esse atleta ele só pegou uma gripe, só que em uma pessoa que faz exercício moderado, essa pessoa ela pode ter sintomas mais brandos, às vezes se recuperar mais rápido. Já nesse atleta de treino prolongado, os sintomas eles podem ser muito mais graves. O treinamento físico ele aumenta a necessidade diária de ingestão de alguns nutrientes, que eu falei antes. O atleta que tem de endurance ele tem que ingerir o dobro de proteínas do que uma pessoa sedentária. Porém, inúmeras pesquisas indicam que poucos atletas eles seguem um padrão alimentar adequado para alcançar esse melhor desempenho esportivo, porque muitas vezes eles vão, ao invés de focar na alimentação, na sua nutrição, eles recorrem para os suplementos. Assim, a somatória desses fatores aumenta a predisposição a um quadro de imunossupressão. Por outro lado, é possível minimizar os efeitos de muitos fatores que contribuem para a adoção de uma dieta balanceada por atletas.